Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 60. Nós vamos ler o versículo 11. Isaías 60, versículo 11. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia no profeta Isaías, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, por mais essa chance que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua presença, de podermos nos reunir, Senhor, nessa casa de oração, para te louvar, para bendizer o Teu santo nome, para dizer o quanto nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós queremos mais de Ti, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos viver as maravilhas da Tua presença, Senhor. Pai amado, não queremos somente as Tuas bênçãos, nós queremos, Senhor, aquele que pode nos abençoar. Nós queremos o autor de todas as bênçãos, nós queremos a Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço que nesta noite o Senhor venha falar com a Tua igreja, que o Senhor use, Pai, a Tua palavra para falar conosco, para trazer vida aos nossos corações, para manifestar o Teu poder glorioso através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, e eu entrego, Senhor, os nossos corações aos Seus cuidados. E te peço, Espírito Santo, fala com a Tua igreja. Pai querido, que todo inimigo do Evangelho bata em retirada, toda obra maligna, todo enrosco de Satanás, todo ladrão de semente, em nome de Jesus, bata em retirada. E que a Tua bênção, Senhor, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 60, nós vamos ler a princípio o versículo 11. Isaías 60, versículo 11. Depois nós vamos ler outros versículos, mas a princípio o versículo 11. Isaías, irmãos, é considerado por muitos o quinto evangelho. Isaías é chamado de um profeta messiânico. Isaías profetizou mais sobre Jesus do que sobre qualquer outra coisa. Então, quando nós lemos Isaías, é muito fácil identificar Jesus nas palavras da profecia de Isaías. Então, ler Isaías é uma bênção para a igreja, porque nos capacita a colocar Jesus no centro, independente se estivermos em Gênesis ou em Apocalipse. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Nós precisamos encontrar Jesus na Palavra de Deus. Amém? E Isaías, ele tem aí um vasto material de profecias bíblicas dirigidas acerca de Jesus. Isaías, ele profetizou aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Amém? Então ele teve uma revelação de Deus, inclusive do próprio Cristo sendo crucificado, lá que ele narra no capítulo 53. Mas vamos meditar hoje na palavra do Senhor, no capítulo 60. No versículo 11 diz assim a palavra do Senhor: E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzido com elas os seus reis. Amém? Glória a Deus. Aqui essa palavra de Isaías, nós vamos ler aqui o contexto, vamos ler desde o versículo 1, mas eu queria já abrir essa mensagem, essa ministração, chamando a atenção a esse começo do texto, do versículo 11, quando ele fala sobre portas estarem abertas. Quando ele fala que essas portas elas estarão abertas de contínuo, que nunca se fecharão. São portas que nunca se fecham. Irmãos, quando nós pensamos em portas, a primeira coisa que vem em mente é a utilidade da porta quando ela está fechada, amém, irmãos? Se a porta está fechada, se existe uma porta, é para que me possibilite de fechá-la e proteger o meu lar, a minha casa, né? Quando nós vamos embora da igreja, nós fechamos as portas para que ninguém entre na igreja, amém, irmãos?
Mas aqui, quando ele fala de portas continuamente abertas, nos leva a uma meditação. O que o profeta está querendo dizer acerca dessas portas? O que ele está querendo dizer acerca de portas abertas continuamente? E aí ele fala que essas portas não se fecharão para um motivo. Fala sobre um propósito. O propósito é para que tragam a ti as riquezas dos gentios, para que essas riquezas sejam trazidas para Sião, para o que está sendo profetizado. Irmãos, essa profecia do capítulo 60, ela é a profecia de Sião. O que é Sião? Sião é a terra santa. Sião é a Jerusalém física, a Jerusalém aonde estava na época, nos tempos bíblicos, o templo de Salomão, aonde o povo ia para adorar a Deus. A Sião de Deus, hoje ela se estende. Hoje a Bíblia fala sobre uma nova Jerusalém que virá, uma Jerusalém, uma nova Sião. Então, quando aqui o profeta, nesse capítulo 11, nesse capítulo 60, no versículo 11, ele fala sobre essas portas, ele está falando sobre Sião estar com as suas portas abertas, para que as outras nações tragam as suas riquezas. E aí ele termina aqui o versículo 11 dizendo: e conduzidos com elas os seus reis. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar a leitura aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 60, que diz assim a palavra do Senhor. Isaías 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti, e os gentios caminharão à luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Irmãos, essa palavra é muito bonita. Até um hino que diz: levanta-te, brilha, porque já chegou a sua luz. Levanta-te, resplandece-te, né? Resplandece a luz que há de nascer em ti. Aqui, quando o Isaías está profetizando sobre Sião, ele está falando sobre um tempo em que as trevas cobririam toda a terra. Aqui está falando sobre uma escuridão que cobriria todos os povos, onde o pecado estaria dominando todos os corações. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que só há um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Só há um caminho para a salvação: crer no Senhor Jesus de todo o coração, de toda a sua alma. Então aqui Isaías está dizendo que haveria um dia em que a luz brilharia no coração de Sião. A luz brilharia, nasceria e resplandeceria para todo o mundo, para toda a terra, porque a terra estaria ali em trevas. Ou seja, aqui nós podemos entender que a luz vence as trevas. Ainda que em toda a terra haja trevas, quando a luz brilhasse em Sião, essa luz resplandeceria. Levanta-te e brilha, porque já chegou a sua luz, porque já resplandeceu a sua luz. Aqui o profeta Isaías estava dizendo e apontando para o Salvador, estava apontando que de Jerusalém sairia a luz das nações. E eu gosto muito do Provérbios 4,18, quando ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala sobre Jesus. O dia perfeito é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é
a luz para as nações. Amém? Glória a Deus. E aí aqui ele fala que as nações, elas irão ver, né? Aqui na tradução da NVI, no versículo 3, ele diz: as nações verão a sua luz, e os reis o fulgor do seu resplandecer. Brilhar a luz em Sião é algo que as pessoas irão contemplar. Amém? Isso aqui é o contexto de Isaías. Mas, irmãos, nós vamos tentar olhar para esse texto e trazer uma aplicação prática, uma aplicação de dupla referência. Aqui está falando sobre Jesus, a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus estava, quando ele surgiu, a Bíblia diz que ele veio para trazer a luz aonde jaz as trevas. Então lá no Novo Testamento nós já encontramos essa paridade dos versículos apontando para que a luz de Cristo brilharia sobre as trevas. Mas nós precisamos entender sobre o que o texto poderia falar conosco na nossa interpretação. Então vamos continuar lendo o texto. No versículo 4 ele diz assim: olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Aqui o profeta já está trazendo um elemento novo. Ele está mostrando que após essa luz brilhar em Sião, ela atrairia para Sião pessoas, atrairiam para Sião famílias, mulheres com crianças de colo, mulheres com crianças que ainda não conseguiam entender que a luz precisava brilhar de Sião. Isso significa que a luz de Cristo, ela atrai as pessoas. Amém? Crianças, mulheres com crianças de colo, com crianças nos seus braços, filhas bem carregadas nos braços. Versículo 5: então verás e ficarás radiante o seu coração, e pulsará forte, e se encherá de alegria. Porque, irmãos, às vezes a gente se torna um pouco religioso, e a gente acaba colocando algumas barreiras, né, dentro do contexto da igreja. Às vezes a gente olha para um cidadão meio alterado, meio alcoolizado, que chega na igreja e ele está feliz por estar na igreja, irmãos. Ele está cantando como o Zaqueu, ele está ali, né, a gente pergunta o nome dele, ele como o Zaqueu, né, então ele está feliz porque ele está na casa de Deus. E muitas vezes nós acabamos colocando uma barreira em nome de um culto ordenado que precisa seguir um padrão. Olha, não, agora nós vamos pregar a palavra, então fica aí sentadinho e fica quieto, né? Só faltou mandar o irmão ficar quieto, mas aí ele aprove ao Senhor que ele abriu a porta e foi embora, né? Mas se ele ficasse, estaria ouvindo a palavra do Senhor e talvez atrapalhando bastante a manifestação aqui da pregação. Porém, é isso que nós precisamos compreender. Aqui, Sião, o Senhor está dizendo: alegrará o seu coração quando chegar as pessoas. A nossa vida na igreja tem que ser assim, irmãos. Quando nós vemos a igreja vazia, nosso coração se entristece. Nosso coração fala: puxa, a gente está aqui cultuando a Deus. É uma bênção tão grande, é um privilégio tão imensurável, que quando a gente vê uma pessoa nova chegando, a gente fica com o coração alegre. E é isso que Isaías está profetizando. Está dizendo: olha, o seu coração ficará radiante. O seu coração fica radiante, irmão, quando vem alguém novo na igreja? Aleluia. O seu coração se alegra quando você vê alguém, um visitante, ainda que seja de outra igreja. O nosso coração, ele se alegra com a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí aqui no versículo 5, ele diz assim: então verás e ficarás radiante o seu coração, e pulsará forte e se encherá de alegria. E aí ele continua dizendo no versículo 5: porque as riquezas dos mares lhe será trazida. Além de pessoas, além das riquezas, das filhas, das heranças, né? Porque os filhos são heranças do Senhor. Aqui o profeta está dizendo que haverão riquezas trazidas dos mares,
ou seja, virão gente de longe, virá gente de longe trazendo riquezas para Sião. Aí no versículo 6 ele continua: manadas de camelo cobrirão a terra, camelos novos de Midian e de Efá virão de todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando louvor ao Senhor. E todos os rebanhos, versículo 7, de Quedar se reunirão junto de você, e os seus carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos como oferta em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Aqui o Senhor está falando de pessoas se achegando a partir da luz de Sião, pessoas trazendo riquezas de todos os lugares, de lugares longínquos, falando de manadas de camelo carregando ouro, carregando incenso, trazendo especiarias, trazendo ofertas. E aqui ele fala sobre a possibilidade dessas nações gentílicas, desses outros povos que não é Jerusalém, que não é Sião, pudessem também ofertar na casa do Senhor, ofertar no templo. Essas ofertas seriam aceitas. Irmãos, no contexto judaico, um gentil não podia pisar nem no pátio exterior, porque o templo era dividido em 3 ambientes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então até o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, ele é acusado na sua prisão. Quando ele é preso, ele é acusado por conduzir um gentil ao templo sagrado e profanando o templo, só de um gentil pisar lá no templo. E então, nesse contexto de Isaías, é um choque de realidade quando o profeta anuncia que a partir dessa maravilhosa luz que brilhará, até as ofertas dos gentios serão aceitas. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 8 ele diz assim: quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas e para os seus ninhos? Versículo 9: pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarse, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, e honra ao Senhor e o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Irmãos, aqui eu vejo literalmente o reino milenar de Cristo. Eu vejo Jesus na sua segunda vinda. Ele vai voltar, irmãos. Aleluia. Você acredita nisso? Você entende isso? Que quando nós não podemos esperar tão somente o céu, eu quero ir para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Não, nós precisamos esperar a vinda de Cristo aqui na terra, porque ele reinará durante 1000 anos. E aqui nesse texto de Isaías ele fala que quando Jesus voltar e reinar durante 1000 anos, as nações virão para adorá-lo. A luz que é Cristo virá até Sião, virá até Jerusalém para adorá-lo e honrá-lo, e ele receberá essa honra, ele receberá essas ofertas, ele receberá essa glória. Amém? Glória a Deus. Mas e quanto a nós, né? Como entender o versículo 11? Porque no versículo 11 ele fala sobre as portas. Ele fala: as suas portas permanecerão abertas e jamais serão fechadas de dia e de noite. Irmãos, qual seria a aplicação que poderíamos dar aqui para as nossas vidas hoje? A aplicação de que existe uma responsabilidade. Primeiro, é compreender o que são essas riquezas. Será que hoje nós podemos só olhar para esse texto com uma visão escatológica, em que Jesus receberá isso lá em Jerusalém, ou nós conseguimos aplicar isso de uma maneira prática para nós nesses dias de hoje? Sim, irmãos, nós conseguimos. Por quê? Porque as profecias, elas podem ser aplicadas num sentido de dupla referência. Então aqui aponta para a vinda do Messias, aponta para a primeira
Messias e aponta para a segunda, mas também aponta para nós como igreja do Senhor. A responsabilidade de manter as portas abertas. O que é a riqueza dos gentios? Lá no versículo 12, irmãos, nós encontramos ali um direcionamento, nós encontramos ali uma relevância para nós podermos interpretar e aplicar isso nas nossas vidas. Porque ele diz: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Então, irmãos, vamos agora olhar para esse texto de maneira prática, olhar para esse texto em um contexto espiritual. Irmãos, nós temos uma responsabilidade como igreja, a responsabilidade de manter as portas abertas, a responsabilidade de manter as portas abertas continuamente, para que venha as riquezas dos gentios, para que venham as riquezas das nações. Irmãos, o que é mais valioso para o homem, senão a sua alma? A Bíblia diz lá no Novo Testamento, em Lucas, que o que daria o homem pela sua alma? Virá um dia que alguém falará, né? Ele conta ali, Jesus conta como se fosse uma parábola, dizendo que um homem chegou e olhou os seus celeiros e viu que tinha muitos bens, e ele disse a si mesmo, disse a sua alma, bebe, folga, porque já tem muitos bens, acumulaste muito. Só que aí Jesus diz: louco, nesta noite te pedirão a sua alma, e o que tem preparados, para quem será? Ali Jesus nos mostra que não há riqueza maior do que a própria vida, do que a alma que vai viver eternamente, porque os nossos bens materiais, o ouro, a prata, o incenso, tudo isso se desaparece, tudo isso a praga corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas a nossa alma é o que nós temos de mais valioso, o nosso coração, irmãos. Por isso que devemos entregar a Ele. Então, quando eu leio esse texto, que as portas não se fecharão para que venham as riquezas, eu entendo que a igreja, ela deve ser responsável de permitir que essas riquezas venham até Jesus, que essas riquezas dos gentios venham até Sião, que é a igreja de Cristo, que é a congregação dos santos, o Sião de Deus recebe, Jesus ele recebe as vidas perdidas dos gentios. Eles são a verdadeira riqueza para Jesus, porque Jesus não está preocupado com ouro. Irmãos, imagina Jesus lá em Jerusalém sentado no seu trono, aí chega lá o camelo cheio de ouro, aí Jesus vai falar: tá, eu que fiz o ouro. Que tem demais? É um metal, né? Eu que fiz o minério, eu que fiz todas essas coisas. O que pode impressionar Deus? O ouro impressiona Deus? Não, irmãos. Mas o meu coração, o seu coração, a nossa adoração, a nossa alma, a nossa devoção, isso sim agrada ao coração de Deus. Isso sim é uma oferta aprazível ao Senhor, um espírito quebrantado, um espírito de louvor, um sacrifício de louvor. Isso sim é que agradará o coração do Mestre, e é isso que a igreja precisa fazer: estar com as suas portas continuamente abertas, para que venha a riqueza dos gentios, para que venha o bêbado, para que venha o drogado, para que venha o traficante, para que venha o jovem desviado, para que venha o idoso, para que venha a criança. As portas devem estar abertas, não a porta da igreja na rua João Pinto de Oliveira. Irmãos, nós somos a igreja. Aleluia. Você é a igreja. Quantos de nós fechamos a porta quando no coração a gente rejeita pessoas pecadoras? Esse aí é pecador, não posso me misturar. Esse aí eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores, né? A roda dos escarnecedores, né? Esse versículo do Salmo é algo que o crente gosta de usar, né? Para doutrinar a igreja, né? Irmãos, não se assente na roda dos escarnecedores. Irmãos, nós fechamos a porta quando nós fugimos da roda dos escarnecedores.
Eu não estou dizendo que você tem que ir lá fazer fofoca, irmão. Queima, Jesus, toda fofoca. Mas você tem que entrar junto com o fofoqueiro na roda da fofoca e falar: irmãos, deixa isso pra lá, vamos servir a Deus. Sabia que Jesus perdoa o pecado, apazigua, seja diferente. Quando alguém vem chegar e falar assim: olha, irmão, tem um segredo para te contar. Você fala assim: ó, posso te contar um segredo primeiro? Eu te conto o segredo, você me conta o segredo, mas eu vou contar primeiro. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te abençoa, Ele tem uma nova vida para você. Isso é manter as portas continuamente abertas, para que venham as riquezas das nações. Ver um camarada bêbado que entra na igreja, nós não podemos rejeitá-lo e endurecer o nosso coração, nós temos que ver como riqueza. Talvez esse é o momento que ele vai vir, vai se alegrar e vai ficar lá na casa dele refletindo, porque ele veio na igreja. Daqui a pouco ele chega aqui sem bebida, daqui a pouco ele chega aqui e fala assim: glória a Deus, eu fui bem recebido nessa igreja. Porque, irmãos, existia um tempo no século passado, tá, irmãos, em que rejeitavam-se as pessoas, né? Existia um tempo que, se as irmãs não usassem saia e não tivessem cabelo comprido, elas eram rejeitadas na igreja. Existia um tempo em que o pregador estivesse assim de camiseta de gola, que nem eu pregando, era uma heresia, era uma profanação. Irmãos, nós estamos em outro tempo. Não dá mais para ficar se prendendo a esse tipo de coisa e as pessoas caminhando para o inferno, e as pessoas se perdendo e criticando a igreja, dizendo: lá tem um monte de legalista, eles acham que eles são tudo santinho. Manter as portas abertas é uma responsabilidade minha e sua. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar é que manter as portas abertas é reconhecer que somos a igreja de Cristo. Amém? Manter as portas abertas é reconhecer que somos a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui o apóstolo Paulo, ele tira essa ideia da mistificação do templo de pedra, porque na antiga aliança o templo de pedra era um lugar de adoração. Mas Jesus disse para a mulher samaritana: haverá um dia em que não se adorarão nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós precisamos reconhecer que nós somos a igreja, nós somos esse Sião de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Manter as portas do coração aberto para receber, às vezes um travesti, às vezes um homossexual, às vezes um drogado, um alcoólatra. Às vezes, irmãos, parar para ouvir não significa que você compactua com o pecado alheio. Parar para dar uma atenção não significa que você está aceitando aquela condição. Mas quando você para ouvir, as portas estão abertas, e aquela pessoa vai falar: puxa, esse crente é diferente. Não é só porque eu sou um travesti que ele me rejeita, que ele me evita, né? Então, abrir as portas do templo que sou eu e que é você. Amém? Manter as portas abertas é cumprir o ID de Cristo, é cumprir o chamado que Deus fez para todos nós. Não foi só para aqueles apóstolos, foi para todos nós. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está falando aqui a classificação dessas criaturas? Não, a toda criatura. E aí ele complementa: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Imagina que você está fazendo uma viagem lá para o Amazonas, e você tem contato com uma tribo indígena, e você tem ali a oportunidade de estar no
se você manter as portas abertas, é você estar no meio de um povo com uma cultura diferente, que tem costumes diferentes, e você está ali no meio deles, não necessariamente adorando os deuses dele, mas é a maneira de deixar as portas de Sião abertas, é você estar no meio dele, talvez usando um cocar, talvez com o seu rosto pintado, mas lá no meio você pode dizer que existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus que é superior aos ancestrais que são cultuados, existe um Deus que criou o sol, que criou a lua, e você, alcançando, deixando as suas portas abertas, você vai cumprir o ID. Porque falar de cumprir o ID, irmãos, na igreja é fácil, né? Agora, aí quando você está numa viagem para uma região africana, aonde se adoram muitos deuses, aonde existe muita bruxaria, ou você está num ambiente onde existe muitos muçulmanos que adoram Alá, que odeiam cristãos, é nesse momento que você precisa deixar as portas do seu coração abertas. E eu não vou muito longe, talvez você tenha ali na sua vizinhança aquela vizinha católica, apostólica, romana, aí você vai passar junto com ela, fala, Deus me livre, o cara nem conversa com essa mulher, porque, né, tá amarrado. Não, se fosse assim, nós não estaríamos com a Maria até hoje, né? A Maria, fomos na casa dela, ela sentou o martelo na santa, né? Nós ministramos a palavra do Senhor. Se quando eu cheguei na casa da Maria, eu vi a santa lá, eu falasse assim, não, tá amarrado, eu não vou entrar nessa casa, porque eu não tenho parte com isso, né? A minha crença é outra. Talvez a Maria não tivesse hoje conosco, né, Maria? Hoje você é muito feliz, não é? Hoje você conhece Jesus, amém? Manter as portas abertas é cumprir o ID, irmãos, não se importando. Por isso que existem até cursos de missões, para que os irmãos que são comissionados, que têm um chamado missionário, possam se preparar com a cultura, porque a mesma cultura aqui da Brasilândia é diferente lá do Brooklyn. Para eu falar com um jovem lá na Vila Olímpia, na Vila Madalena, é diferente de abordar um jovem aqui na Brasilândia, irmãos. Só uma diferença de localidade já te mostra que você precisa ser porta aberta, você precisa abrir o seu coração, você precisa buscar ter o coração aberto para receber as riquezas dos gentios, amém? E se vier um macumbeiro falar com você? Aí você vai falar, Deus me livre, pastor, ele vai fazer um trabalho para mim, vai fazer uma amarração, irmão. Quem está amarrado é ele, irmão. Você não consegue, não pode fazer nada contra você nem contra mim, irmãos. Mas se um pai de santo começar a querer discutir a fé, compartilhe com ele aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não tenha medo do pai de santo, mas tenha fé para compartilhar. Mantenha as portas de Sião abertas. E o último ponto aqui é que para manter as portas abertas é necessário amar o próximo, independente da circunstância. O amor, ele equaliza tudo isso. Olhar para como que é o nome dele que ele falou? Wilson. Olhar para o Wilson cantando como Zaqueu e olhar para ele e falar, e ver amor, e manifestar amor, manifestar compaixão de que ele está perdido, e ele precisa encontrar a luz de Sião, e a luz de Sião está em você, a luz de Sião está em mim, a luz de Sião, ela vai transbordar, ela vai brilhar, através do amor, através da aceitação das pessoas, apesar da condição, apesar da circunstância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39 diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então aqui ele coloca o como devemos amar a Deus. É de toda a força, é de toda a alma, é de todo sentimento, é de todo esforço. E
E aí ele completa dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Semelhante a esse, e o segundo é semelhante, ou seja, é igual. Se você ama a Deus de toda a sua força, amar o semelhante tem que ser também de toda a sua força, tem que ser também de toda a sua alma, tem que ser também muitas vezes rompendo as barreiras dos nossos preconceitos. Amar ao próximo irá manter as portas de Sião abertas. E aí no versículo 19 de Isaías, e eu encerro aqui, capítulo 60, Isaías 60, 19, ele diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu e você somos Sião de Deus. Você é Sião de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A luz que Isaías profetizou está falando sim lá, daqui, quando Jesus voltar para reinar 1000 anos nessa terra. Mas fala também sobre a minha e a sua responsabilidade de manter as portas abertas. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de